Vamos falar sobre o medo da velhice, gente. Medo de envelhecer. O meu nome é Gisele e eu quero te inspirar a viver a sua vida com a sua potência máxima e com alegria e leveza. Gente, esse medo da velhice é um dos 6 medos do livro do Napoleon Hill, que é aquele que é Pense e Enriqueça, né? Então, esse medo é muito incrível. Primeiro, quando eu vi, eu pensei, esse medo da velhice, eu não sei se eu tenho esse medo. Quando eu fui olhar com mais profundidade para esse medo, eu vi que sim. Gente, eu tenho sim. E eu acho que quase todas as pessoas, principalmente as mulheres, têm esse medo. Esse medo tem muitas facetas. E quando a gente olha na nossa sociedade, só olhando bem rapidamente a nossa sociedade, gente, a sociedade valoriza as pessoas sem rugas, né? Valoriza essa coisa muito da beleza exterior. Muito, 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 muito. Tá tudo bem, né? Eu gosto de fazer coisa também, gosto de passar maquiagem. Mas o problema é quando um negócio assim é tão exagerado que é uma frustração, há um descontentamento, há uma tristeza em volta disso, há um negócio assim, sabe, que não é saudável, assim, entende? É nesse ponto, assim, né? Não é que é um problema necessariamente, o problema é até onde que cada um vai e que a sociedade está pendendo ir, assim, né? Porque assim, se a gente vive a vida, quanto mais tempo a gente vive a vida, mais a gente envelhece. E eu comecei a pensar assim, porque eu cheguei numa idade, ali pelos 40, agora eu tenho 44, mas quando eu cheguei ali pelos 40, eu comecei a pensar, gente, eu tô envelhecendo, gente, meu corpo tá diferente, as rugas aqui, eu fui procurando e achando um monte de coisa, né, no corpo e tal, fica mole, né, e aquilo começou a me dar, assim, até um desespero, assim, uma ansiedade, uma coisa ruim, sabe? Mas aí eu pensei assim, que é tudo coisa da nossa cabeça, gente. A gente tem que procurar e achar, né, maneira certa de pensar, que ajude a nós, que nos apoie a crescer, a elevar, né? Então eu pensei assim, isso significa que eu estou vivendo mais tempo, né? Porque se eu quero ficar jovem, então eu preciso morrer jovem para ficar jovem. Eu não quero, quero viver, eu quero viver a vida, né? Então eu vou envelhecer, eu vou ter rugas, vai cair a pele, né? Posso fazer algumas coisas? Posso fazer algumas coisas, mas, né, cada um com o que tá a fim de fazer, né? Eu quero seguir o caminho do orgulho, né? Porque envelhecer é sabedoria. Significa que eu estou mais sábia, porque o tempo de vida é que traz a sabedoria para as pessoas. Né? As pessoas mais jovens têm toda a energia e a vitalidade e o corpo bonito e não tem rugas, mas elas não têm a sabedoria. Então, quanto mais idoso vai ficando, mais sábio. É porque a nossa sociedade, ela se concentra muito nas coisas negativas do envelhecer. Né? Parece que isso é feito, né, gente? Sabe que isso é feito? Pra gente ficar desesperado, né? E gastar um monte de dinheiro nessas coisas. Talvez, né? Não sei. Mas olha só que loucura. Pesquisei um pouco e pensei muito sobre isso, sabe? E, e o medo de envelhecer é o medo, tem a ver com a saúde, com a beleza, com a capacidade física e mental. O físico também vai funcionar, o meu corpo não vai, né? A relevância social. Eu vou ficando mais velho, ninguém mais me quer no trabalho, quem vai me contratar? Na Alemanha, eu moro na Alemanha, gente, e aqui é valorizado um profissional que já tem mais experiência, ele é valorizado, porque ele sabe mais, gente. Claro, ele viveu mais, ele tem mais experiência, ele ganha muito mais do que uma pessoa mais jovem. E as pessoas aqui valorizam, tá? Não é a cultura do Brasil é um pouco diferente. Mas daqui não, daqui é valorizado o profissional. Então é muito cultural. Então a gente precisa mudar um pouco a nossa mentalidade com relação ao envelhecer. Pensando não que a gente vai ficar inútil porque a gente está envelhecendo. Gente, se todo mundo acredita que a gente vai ser inútil,
é o que vai acontecer, porque nós manifestamos, a cultura do Brasil, ela é do jeito que ela é, ou a cultura da Alemanha é do jeito que ela é, porque o povo faz aquilo ali se tornar realidade, né? Então a gente pode pensar diferente. Não, eu vou fazer uma realidade diferente para mim, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou me exercitar, eu vou cuidar da minha cabeça, eu vou aprender, eu vou fazer cursos, eu vou ficar ali, ó, vou me manter ativo, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente. E eu vejo muito também com relação ao propósito de vida, né? Então, assim, o que traz, assim, essa alegria, essa coisa assim, eu quero. É quando você tem um propósito, é quando você, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, isso traz uma motivação para viver, para fazer as coisas, né? Então, ter um propósito, não importa que idade, né? A gente não pode pensar assim, poxa, eu já tenho 60 anos, então não dá para começar mais nada, né? Não, gente, se eu tô vivendo a vida, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que aproveitar isso, essa oportunidade. Então é mudar esses pensamentos, assim, sabe? E outra coisa que eu percebi também, que eu não tinha pensado, né, com relação a isso, é o tempo. É muito interessante isso. Por exemplo, como que se manifesta esse medo de envelhecer, né? Uma das coisas é a sensação de preciso correr, estou atrasada. Eu tenho muito isso, gente. Eu tenho que fazer logo, sabe? E isso é medo de envelhecer também, de certa forma. Medo assim de, poxa, eu tenho que resolver isso, não vai dar tempo, eu tenho que aprender isso logo, eu tenho que colocar isso logo em prática, meu Deus. A vida tá passando e eu ainda tô aqui nesse lugar, eu tô aqui nesse trabalho, ainda não deu certo tal coisa, mas como que pode, meu Deus? Isso também é medo de envelhecer, gente. Olha que loucura, tem várias facetas, né, os medos assim, né? E aqui eu tenho um pingentinho da tartaruga, porque ela me ajuda a lembrar, né? A tartaruga traz uma informação, uma medicina. Adoro essa palavra. Tudo tem uma medicina, eu tenho uma medicina, você tem uma medicina, os animais também. E a tartaruga tem a medicina que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo, né? Então eu uso ela para me lembrar, porque eu preciso disso, né? Eu preciso ser lembrada, eu preciso me lembrar, me ajudar de que tudo tem o seu tempo, tá tudo bem, tá tudo certo, do jeito que tá agora. Pra que correr? Né? Vamos relaxar e curtir um pouco mais, gente. Mais leveza, mais alegria. Curtir os processos, sabe? Precisa. Senão fica difícil, a gente vai ficar no medo. No medo do envelhecer, de estar atrasado, né? As frases que a gente fala. As frases que a gente fala também temos que cuidar. Por exemplo, frasezinhas como já estou velha para isso. Não, gente, a gente tem que cuidar com o que a gente fala, temos que cuidar com as palavras. Não, a gente não tá velha para isso. A gente tá ótima para isso. Se a gente tá com vontade de fazer isso, a gente vai lá e vai fazer isso. Não vamos pensar que estamos velha para isso. Não. Falta de propósito a longo prazo. Isso que eu falei, a gente precisa ter propósito, né? Ter um plano, uma ideia, algo que traga essa motivação, essa alegria, né? E aí a gente vai atrás disso, vai continuar até o último suspiro, né? Medo da morte. Tem o específico medo da morte, né? Mas o envelhecer traz, eu acho, esse medo, que eu vou falar específico sobre o medo da morte também. Mas o envelhecimento traz essa informação assim. Pois é, querida, você, né, já passou. Eu, por exemplo, tenho 44 anos, 44 anos já se passaram. Mas esse tanto é 88, né? Já, cara, foi tão rápido 44. Isso significa que pode ser muito rápido até 88. Isso se eu viver até 88, espero que sim, né? Mas passa muito rápido. E e e esse medo de que logo vai acabar. E esse medo de que logo vai acabar, se fica na nossa mente, daí a gente não consegue fazer as coisas agora, a gente não consegue ter motivação, a gente não consegue achar um propósito, a gente vai ficar meio que apegado no medo e preso, né? Então tem que soltar, a gente precisa aceitar e ver que
que não tem fim, na verdade, né? Que é uma continuidade, a vida é eterna. E quando a gente pensa assim, que isso aqui é temporário, que a vida é eterna e que depois a vida continua, né? Porque a gente tem essa sensação de que é finita, né? Mas não é. É só o corpo, né? Que uma hora não vai funcionar mais, faz parte, mas eu vou continuar, minha alma vai continuar, meu espírito vai continuar vivendo, né? Eu não vou sumir, não vai sumir, né? Então, eu acho que isso traz também uma tranquilidade, pensar assim, essa coisa de doenças, né? Eu tô ficando velho, vou ficar inútil e doente. Isso também é uma coisa muito cultural, né? E os idosos, e se a gente se concentra muito nisso, cara, é isso que vai acontecer. Eu sinto, né? Sinto muito, mas se a gente se concentrar que a gente vai ficar velho, que a gente vai precisar de ajuda, que a gente não vai conseguir andar, que a gente não vai, a gente vai manifestar provavelmente isso mesmo. Então, assim, não pensar nisso, sabe? Pensar num propósito, pensar o que eu vou fazer, o que eu posso, sabe, fazer de legal aqui na Terra ainda, ajudar alguém, viver o meu propósito e procurar isso. Isso está dentro de cada um. Todos têm uma medicina, todos têm um propósito, né? A gente precisa só buscar isso dentro da gente e aí a gente vai ficar motivado e não concentrado na velhice, né? E aí honrando, né? Honrando essas fases da vida, assim, honrando essa maturidade, honrando. Eu honro que agora eu tenho 44 anos. Eu sou uma pessoa. Quem é que nunca pensou assim? Poxa, se eu tivesse essa mentalidade com 15, né? Ia ser muito legal. Mas não é possível, porque só vivendo a vida é que a gente vai adquirir essa maturidade. Então, me conta nos comentários como que vocês lidam com esse medo da velhice. O que vocês pensam sobre isso, sobre essa cultura de não mostrar a velhice, né? Se parece que existe, assim, um medo de não mostrar a velhice. E também com relação, assim, ao tempo, com relação ao medo da inutilidade. O que vocês pensam sobre isso? Vocês também têm esse medo? Vocês lidam como com isso? Espero vocês aqui no comentário. E espero que esse vídeo tenha inspirado você e a gente se vê no próximo.